Shalom para todos. Dando continuidade à leitura do Apocalipse, capítulo 12. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Elohim, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Yahu, ou melhor dizer, por Elohim, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Elohim, o poder do seu Hamashia, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Elohim os acusava de Laile e de dia e de noite, de On e de Laile, dia e de noite. E eles os vencerá pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amarás a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yahushua HaMashiach. Capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhes o poder e o seu trono e grande poderio.
E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhes dado uma boca para preferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Elohim, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra aos Kadosh, quer dizer, aos santos, e vencê-lo, e deu-lhes poder sobre toda a tribos e línguas e nações. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a emuná dos Kadosh, quer dizer, a crença dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava com o dragão, como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que fez fogo, faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vive. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista que tocava com a sua harpa, e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Elohim e para o Cordeiro. E na sua boca não se achava engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Elohim. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribos, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Elohim e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e
e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Elohim, que se deitou, não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos Kadosh anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos Kadosh, e aqui estão os que guardam os mandamentos de Elohim e a emuná em Yahushua HaMashiach. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no soberano, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os siga. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. E já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está nos céus outro anjo, o qual também tinha a foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Yahu. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estados. 15. E vi outro grande, admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, para nelas é consumada a ira de Yahu. Porque nela é consumada a ira de Yahu. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Yahu. E cantava o cântico de Moshe, servo de Yahu. Moshe é Moisés. E o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhoso são as tuas obras, soberano Elohim, Yahu Elohim Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Kadosh. Quem te não temerá, ó Yahu, e não magnificará o teu nome?
porque só tu é Kadosh. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingido com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Yahweh, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Elohim e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Yahweh. E foi a primeira e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chama má, e fez uma chaga má e maligna aos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Yahweh, que és e que eras, e Kadosh és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos Kadosh e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Yahweh Elohim Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhes permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Elohim, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Elohim dos céus, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Elohim Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon.
E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpago, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Iarro para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Elohim por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos Kadosh e do sangue das testemunhas de Yahushua, e, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, outro ainda não é vindo, e o quarto, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também a 8ª, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é soberano dos soberanos e rei dos reis. Vencerá os que estão com ele, chamado eleito e fiéis. E disse-me: as águas que viste,
onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas e idiomas, né? Ela domina os idiomas também. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrece a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Elohim tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e também uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Elohim. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abominação de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Elohim se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhes a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhes em dobro conforme as suas obras no cálice em que vos deu de beber. Dá-lhes a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícias esteve. Foi-lhes outros tanto de tormento e planto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia haverão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte. Yahu Elohim, que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia a chorarão, e sobre ela plantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Então de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio a ser juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro e de prata e de pedra preciosa e de pérola e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, e de bronze, e de ferro, e de mármore. E o cinamomo, e o cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgadura, e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas e de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que
com ela se enriquecera, estão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedra preciosa e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todos os que navegam em naus e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançando pó sobre a cabeça, clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó Chamaim, e vós, Kadosh, apóstolos e profetas, porque já Elohim julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande morra e lançou-a no mar, dizendo: com igual intento será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpista e de músico e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruídos de morte em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá nem em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas e dos Kadosh e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence a Elohim, a Yahweh, nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Elohim, assentado no trono, dizendo verdadeiramente, ou melhor dizer, amém, ou verdadeiramente, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Elohim, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já Yahweh Elohim Todo-Poderoso reina. Regozijarmos e alegrai-vos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, E foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos Kadosh. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a
ceia das boldas do cordeiro e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Elohim. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Yahushua. Adora Elohim, porque o testemunho de Yahushua é o espírito de profecia. E vi o cordeiro, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Elohim. E seguindo os exércitos que havia no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, uma aguda espada para ferir com ela as nações. Para ferir com ela as nações e ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar de vinho do furor da ira do Elohim Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Melé dos Melé e Soberano dos Soberanos. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Elohim, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livre, servo, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reinando para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentado sobre o cavalo, e toda a ave se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, adversário, e inimigo, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabassem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua HaMashiach e pela palavra de Elohim, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e
e viveram e reinaram com Yahushua durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e Kadosh aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas será sacerdotes de Elohim e de Yahushua, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos Kadosh e a cidade amada, mas desceu fogo dos Chamaim e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, Yahonan, vi a Kadosh cidade, a nova Yahushalaim, que de Elohim desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que ele dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim está com ele, e será o seu Elohim. E Yahu limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alaf e o Tav, o princípio e o fim, aquele que vive, aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Elohim, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicídios, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Yahushalaim, que de Yahu descia do céu. E tinha a glória de Elohim, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como a cristal resplandecente.
E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre ela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisolito, o oitavo berílio, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 10º jacinto, o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é Yahweh, Elohim Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Yahweh a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro de água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Yahweh e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Elohim e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará ao seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque Yahweh, Elohim, os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Yahweh, o Elohim dos Kadoshis, profeta, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E eu, Yahonan, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo do teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Elohim. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda,
e quem é justo faça justiça ainda, e quem é kadosh seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicídios, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahu fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Yahu tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade Kadosh, que está escrita neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém? Verdadeiramente. Ora vem, Yahushua HaMashiach, o favor do nosso soberano Yahushua HaMashiach, seja com todos vós. Assim seja feita a vontade de Yahu.